A verdade é que você e eu fomos condenados a trabalhar até morrer. Bom, é só você analisar, as casas estão cada vez mais caras e inacessíveis, os carros também, né? O preço dos carros está absurdo, a qualidade das mulheres para relacionamento e para casamento é péssima, a insanidade financeira está atingindo níveis absurdos com a difusão dos jogos de azar, né? Principalmente esses cassinos online, essas apostas e também as criptos, né? Que muitas delas, a maioria esmagadora, são bolhas e golpes, né? Como ficou aí evidenciado por essas meme coins. E como se não bastasse isso também, nós estamos perdendo as nossas liberdades, a nossa privacidade, com o avanço que os estados estão tendo sobre a internet, né? E como a internet se tornou o meio de comunicação social mais efetivo, e muitos políticos e muitas visões estão surgindo na internet, o estado logo está criando mecanismos aí para controlar o discurso social, né? A janela de Overton. Aqui no nosso caso do Brasil, está acontecendo aí, vocês sabem bem, por qual sistema aí de poder, né? Por qual tipo de poder que está executando esse projeto aí de controle das redes sociais. Né? E o futuro tende a ser tenebroso para alguns países, principalmente para o Brasil, que aderiu ao bloco aí dos talvez países que estão com tendências totalitárias, né? Principalmente aí com o surgimento das moedas digitais de bancos centrais, as coisas vão ficar muito, muito ruins. Mas tudo isso tem uma mesma origem, e eu vou contar neste vídeo aqui como que tudo isso está conectado. Eu estou falando de fenômenos bem diferentes e complexos que aparentemente não têm conexão nenhuma. OnlyFans, carestia de veículos, jogos de azar, dificuldade para acessar financiamento, o fim da família, o fim dos relacionamentos, né, as perseguições estatais aumentando, né, como é que tudo isso se conecta, né, e existe uma forma de tudo isso se conectar com um fenômeno, porque na verdade isso tem a ver com uma raiz fundamental, um problema fundamental no sistema. E esse problema que eu vou citar aqui, ele é constatado não só por pessoas da mesma visão política do que eu, mas pessoas com visões completamente opostas, né, tanto é que os autores que eu uso para fundamentar isso aqui são autores marxistas, e eu sou libertário, eu sou austríaco, né, então autores marxistas que defendem o socialismo constataram esses problemas, tal como libertários também constataram esse problema. Só que a solução é totalmente diferente e também, claro, a interpretação e a explicação desses problemas é totalmente diferente. Um dos autores que eu vou citar aqui é o Gessé Souza, que é um sociólogo brasileiro esquerdista, né, claramente esquerdista, e ele propõe aí, a pseudo-solução dele é conscientização social, né. Conscientização social é uma balela, né, não tem fundamentação, isso é uma esperança vã e irracional, não adianta, não existe conscientização social, mesmo que exista, não significa que isso vai se converter numa solução prática. Um afegão médio como eu não pode fazer nada quanto a isso. E ele chega a dizer também, o Gessé Souza chega a dizer que o Partido dos Trabalhadores, o PT, é uma solução provisória para o Brasil, né? Eu tenho realmente muita pena de quem acredita nessa bobagem. O problema em questão, esse problema da sociedade atual, ele tem uma magnitude que não tem precedentes. É uma magnitude que nós não temos controle sobre isso, nem mesmo se a gente mudar o presidente do país, nem mesmo se a gente mudar o presidente, a Câmara e todos os ministros do Supremo Tribunal. Não vai adiantar nada. Porque o problema do sistema atual, ele é orquestrado por instituições que são intocáveis, elas estão fora do jogo democrático, do jogo político, elas estão fora de discussão. Essas instituições, elas compõem o que eu acredito ser, de fato, o Deep State. E não aquela coisa de conspiração, que ninguém sabe quem é exatamente. É um Deep State que ele tá ali, ele faz o processo dele, inclusive a olhos vistos, tá? Inclusive, essa semana aí que passou, esse Deep State agiu, né? E ele agiu e publicamente todo mundo ficou sabendo disso, né? Só que a questão é que o Deep State ele não precisa ser uma coisa macabra e assustadora, que não sei o que ninguém sabe como é que funciona e não sei o que lá. Não, o Deep State ele só opera ali nas sombras, né, na profundeza ali da sociedade, de maneira totalmente normal, como se fosse um fenômeno comum no dia a dia das pessoas, né, e ele, enquanto isso, tá orquestrando e modificando toda a vida da população mundial, né, e você vai entender isso e é bem interessante, tá? Eu aprofundo todo esse tema aqui de maneira bastante completa, tanto o problema, vários modos, eu aprofundo ele, a solução também, as soluções, eu entrego na newsletter lá no Substack, né, para os assinantes. Já são mais de 3 mil inscritos lá e 350 assinantes, né, um pouco mais de 350 assinantes, né, e eu entrego toda essa parte aqui, esse vídeo, na verdade, ele é só uma pincelada que eu vou tentar condensar aqui para não ficar muito longo, eu vou tentar condensar aqui o que é mais importante, mas lá na newsletter eu abordo em vários textos, eu lanço textos semanais e falo sobre várias dimensões desse problema, né, e as soluções para ele, né, a solução tende a ser a mesma, mas tem soluções ali que são mais complexas e exigem uma
uma abordagem mais aprofundada. Então aqui eu vou dizer também que eu vou dar parcialmente as soluções que eu encontrei, elas não fui eu que inventei elas, na verdade são soluções que já são praticadas aí por muitas pessoas há muito tempo, na verdade elas até de certa forma são senso comum, acabam sendo soluções que as pessoas nem percebem por um problema que elas nem sabem que existe, né? Os NPCs nem sabem que existe esse problema e é uma solução para o problema que eles nem sabem que existe, mas se consolidou porque é o caminho, talvez são os caminhos aí mais utilizados. Curiosamente, né, quem usou essas soluções todos estão ficando ricos e livres aí, né? Ou pelo menos adquirindo uma estabilidade, um padrão de vida acima da média. Eu também, né, acredito que as soluções que eu vou propor aqui, elas não são possíveis para todos, tá? É só para uma minoria, necessariamente é uma minoria que vai entrar nisso. Por isso, inclusive, o termo é Black Pill, né? É porque é brutal mesmo, é uma brutalidade, tem que aceitar a verdade de que só uma minoria vai conseguir isso. Eu não tenho ilusão nenhuma de que aqui eu vou estar salvando todos que vão ver esse vídeo, né? A ideia minha aqui é muito mais falar com um público específico que talvez vai ouvir essa mensagem, vai ser transformado, vai procurar soluções, vai estudar, vai se aprofundar e vai montar uma estratégia para não cair na situação da maioria das pessoas, né? Mas é uma minoria mesmo, eu acredito que é uma minoria, tá? Foi o que eu fiz, funcionou pra mim, mas eu acredito que, assim, muitas pessoas não vão conseguir fazer isso, seja por incapacidade psicológica, de personalidade, intelectualidade, moralidade, enfim, eu não sei. Mas eu sempre digo aqui que é importante, se você é uma pessoa que, eu julgo que eu tô na minoria, ou eu quero estar na minoria superior, obviamente, minoria que tá bem de vida, que tá aproveitando a vida, que tá rica, que tá livre, ou que tá bem tranquilo em relação a todos esses problemas do mundo, eu sempre digo o seguinte, foda-se a maioria, tá? A maioria sempre é composta por NPCs, eles nem têm interesse nesses temas, eles estão no que a gente pode chamar assim de Matrix, né? E eles nem sabem disso e não estão nem aí. Eles até têm alguma noção básica de que tá acontecendo alguma coisa, mas eles não se preocupam, eles não fazem nada pra isso, eles não têm capacidade pra mudar essa situação. Então, o importante é você focar em você e no micro, tá? Então, eu não quero ver nos comentários gente dizendo, essa solução que você tá propondo só funciona pra algumas pessoas, não pra todos, e tal. Sim, é só pra algumas pessoas mesmo, não vai funcionar pra todos, tá? A maioria tá condenada mesmo, não há o que fazer, tá? Não use a maioria como parâmetro, a maioria é medíocre, a maioria é ruim, né? Pense em você, o que eu posso fazer pra minha situação, o que eu posso fazer pra eu estar na minoria, né? É isso que você tem que pensar. A maioria dos brasileiros ganha muito pouco, a maioria dos brasileiros não tem estudo, não lê, não faz nada, então, assim, não malha, não se exercita, não dorme bem e tal. A maioria dos brasileiros não fazem isso. Então, se você fizer essas coisas básicas, assim, você já vai estar se diferenciando, né? E você tem que pensar em você. Então, não use a maioria como parâmetro pra nada. Bom, então, eu vou começar falando do problema na forma de Matrix, né? Eu vou dizer que o primeiro nível da Matrix, que é a Matrix mais superficial, eu chamei de exploração fiscal. Ela é uma Matrix superficial porque muitas pessoas percebem e reclamam disso. Na realidade, isso aí já é propagandeado pelos libertários, né? Mas ninguém ouve, ninguém liga, né? Você já deve ter ouvido a expressão imposto é roubo. E tecnicamente, eu vou dizer aqui que não dá nem pra encaixar imposto como roubo de fato, né? Mas dá pra encaixar ele como exploração. Por que essa frase se popularizou em algumas pessoas? Algumas falam, outras não ligam, não estão nem aí, né? Mas você já pensou seriamente sobre o sistema fiscal que afeta a sua vida? Todo esse sistema de impostos, de tributos que afeta a sua vida? Você já pensou em quanto isso te afeta? Né? Então eu vou tentar trazer essa perspectiva realista aqui, tanto macro quanto micro, para você entender por que esse aqui é uma das Matrix, ela é um nível superficial, mas por que isso aqui é brutal, tá? Por que isso aqui é brutal para nós? Esse tweet do Bruno Perini é bem interessante, tá? Estima-se que em 300 anos Portugal tenha levado entre 120 e 200 toneladas de ouro do Brasil, tá? Isso aí a gente aprende nas aulas de história, né? Muita gente fala sobre isso. Porque Portugal explorou o Brasil, e tudo bem, tá certo mesmo. Era uma colônia de exploração, né? Uma colônia que era feita para exportar coisas para Portugal e que não tinha função, não tinha autonomia. Isso é verdade, né? A gente não foi uma colônia de povoamento. Aí tá, ele fez o seguinte exercício. Pegando o limite superior, né? Ou seja, vamos supor que eles levaram 200 toneladas de ouro em 300 anos. Essas 200 toneladas hoje valeriam 85 bilhões de reais, tá? 85 bilhões de reais. Isso é bastante coisa, né? A gente fala, eles levaram todo o ouro. O Brasil é pobre porque o Portugal levou todo o nosso ouro, né? 85 bilhões de reais. Agora, é o seguinte, isso é o que o governo retira do pagador de impostos a cada 9 dias. Nós, o povo bostileiro, pagamos em 9 dias o que Portugal levou 300 anos para extrair do Brasil em toneladas de ouro. Tá? Então esse aqui já mostra a dimensão do que eu tô falando, né? Parece uma coisa normal, porque tá no dia a dia, a gente não percebe, tem imposto pra tudo quanto é lado, imposto de renda, imposto disso, imposto naquilo, imposto, taxa. A gente não percebe essas coisas, mas é claro que isso tem um efeito na nossa vida. É claro que isso tem um efeito na nossa realidade. O Estado está explorando brutalmente a sua população. A gente já não é mais cidadão, a gente é servo. A gente serve ao Estado brasileiro. A gente não existe por nós mesmos, a gente existe para o Estado.
E você, na verdade, é muito mais pobre do que você deveria ser, né? Teve toda essa discussão recentemente, essa discussão imbecil de escala 6 por 1 e tudo mais, sendo que um gráfico simples mostra que isso é bobagem. A gente trabalha quase metade do ano para pagar imposto. Isso significa que se zerasse os impostos, a gente poderia trabalhar, sei lá, em escala 4 por 3 e ganhar a mesma coisa. Talvez até menos do que isso, entendeu? O mochileiro trabalha em média quase metade do ano para sustentar o Estado, né? Isso aí é uma exploração brutal mesmo, é uma exploração brutal. Então eu vou só colocar em números para você entender o que isso significa. Vamos supor que você trabalhe 242 dias por ano, tá? Eu considerei o seguinte, que você trabalha 5 por 2, né? Ou seja, 22 dias por mês, né? Durante 11 meses. E vamos supor que você tenha um mês de férias, tá? Ou seja, um mês tirando ali para as férias. Se você tirasse todos os impostos, todos, se você zerasse os impostos, se eles sumissem do nada, você receberia o que você recebe no ano, só que trabalhando apenas 4 meses. Ou seja, pensa o seguinte, você trabalha um ano inteiro para ganhar o que você ganha. Se todos os impostos fossem zerados, você receberia isso em 4 meses. Você trabalhar 4 meses. Você poderia literalmente trabalhar 4 meses do ano e ter a mesma quantidade de dinheiro se você estivesse trabalhando um ano inteiro. Ou seja, você ainda teria 8 meses para você ficar parado, desfrutando, digamos, do dinheiro que você ganhou durante 4 meses. É isso aí. Só que os impostos eles já estão tão incrustados na economia e na sociedade bochileira que eles são naturais. É como o ar que nós respiramos. Ah, é normal, faz parte, né? Ah, esse imposto aqui tem que pagar, acabou. Não se questiona pra quê, por quê, como surgiu essa merda, como surgiu esse lixo. Ninguém pergunta nada sobre isso. Apesar disso, é claro, é brutal. Eles roubam a sua vida, né? Eles estão roubando a sua vida. Você está servindo ao Estado brasileiro. É isso que você está fazendo, né? Você está trabalhando metade do ano para servir ao Estado brasileiro. E aí eu gosto de lembrar de uma aula de história que eu tive, que era sobre o Egito Antigo, né? E eu lembro que eu estudei isso aqui, eu achei bem interessante na época, né? Eu sempre gostei de estudar a história ali antiga, né? Lá eles contam que a população era obrigada a construir as pirâmides para os faraós. E para que eles pudessem ter acesso a terras e poder produzir para eles tinham que dar uma parte da produção para os faraós, né? E eu achava aquilo lá absurdo, né? E era chamado nas aulas de despotismo oriental. Se você pesquisar isso, você vai encontrar na internet. E aí, isso é colocado como uma coisa antiga, arcaica, que não existe mais, e que, meu Deus do céu, eles eram explorados e, nossa, eles serviam ao faraó. Que sociedade horrível, terrível que era aquela sociedade, né? Só que, depois que você entende o sistema de exploração fiscal, você percebe que, na verdade, hoje em dia é pior do que naquela época. A diferença é que na época lá eles não tinham muita riqueza para ser dividida. Hoje em dia tem muita riqueza para ser dividida porque a sociedade se tornou mais produtiva, graças ao capitalismo e graças ao mercado, né? Graças ao comércio e ao capitalismo. A sociedade se tornou muito mais produtiva. Só que a exploração é bem maior em termos proporcionais. Tá? E hoje ela é tão sutil, ela é tão bem feita, que é diferente daquela época. Daquela época, os trabalhadores eles eram forçados a diretamente trabalhar pro faraó. Eles tinham que construir a pirâmide, eles eram forçados a isso. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você trabalha no seu emprego ali e você acha que não tá fazendo nada. Ah, não, tô só pagando imposto aqui. Sim, mas se você contar o total, você tá trabalhando indiretamente pro governo também, pro Estado. Você tá sustentando o Estado. Tá? E a tendência, né, como você pode ver aí pelos memes do Tachad, né, é de piora, né? Toda semana sai uma notícia nova de um imposto novo, imposto a mais, aumenta a alíquota disso, a alíquota daquilo e tudo mais, e blá 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 blá, e vamos combater a sonegação e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então você vai pagar cada vez mais impostos, né? Historicamente isso já vem acontecendo, né? Nesse gráfico ali você pode ver que a quantidade de dias para trabalhar para pagar impostos, né, realmente foi aumentando ao longo do tempo, né? A ponto de sair de 76 dias para quase metade do ano. Então, você vai trabalhar cada vez mais, né? Vai ganhar cada vez menos e os seus impostos serão cada vez maiores, né? Você vai pagar cada vez mais impostos. O aumento exponencial de impostos, ele é uma coisa inevitável, não tem o que fazer. Ele tem a ver com a dinâmica do próprio orçamento público, não tem a ver com o governo de fulano, ciclano, beltrano, não tem a ver. Tem a ver com uma questão de Estado. O orçamento público, ele é engessado, o Estado é deficitário, tá? E ele precisa tributar para se financiar, né? Ele precisa tributar para se financiar e também precisa tributar para conseguir continuar pagando o endividamento que ele faz, e é natural e que todo ano e que é inevitável, a gente não pode fazer nada quanto a isso. Ainda tem o caso das aplicações financeiras, né, que muitas pessoas fazem aí para tentar proteger o seu capital, né, e essa tributação ela é ainda mais imperceptível. Os impostos, eles incidem sobre os rendimentos totais, e esse tamanho dos rendimentos depende muitas vezes da inflação, é uma coisa meramente nominal, ou seja, você não ficou realmente mais rico, só aumentou nominalmente o seu patrimônio, e ainda assim você vai ter que pagar mais impostos, né, a alíquota tributária, ela aumenta em termos reais,
reais, enquanto o seu rendimento, o seu patrimônio aumenta em termos nominais, né? Mesmo se você aplica ali num CDB, numa poupança, se bem que a poupança é isenta de imposto, né? Mas, enfim, você aplica no CDB, você tenta pegar alguma coisa que rende mais, você vai acabar pagando impostos aí, a tributação, a alíquota percentual, né? E isso acaba matando o retorno real ali do ativo, né? Na verdade, nem tem retorno real, mas você acaba sendo tributado. Então, é muito, muito engraçado mesmo isso. É a exploração realmente ridícula. Isso significa, né, que o governo ele se beneficia fiscalmente, né, a receita dele aumenta quando a inflação é alta. Então, por isso que a inflação ela é um instrumento aí direto, né, e indireto de autofinanciamento do governo, né? É uma forma do governo explorar os cidadãos de maneira mais imperceptível, de maneira que não gere tanta revolta. Porque quando aumenta impostos é um problema, quando aumenta a inflação quase ninguém percebe, né? Poucas pessoas percebem e elas não têm muito o que fazer quanto a isso. E aí a inflação ela vai, da mesma forma que tem um imposto, ela acaba reduzindo o seu poder de compra real, né? A sua capacidade de consumir e de comprar coisas, e de adquirir aí imóveis, carros, coisas que você queira comprar. Tá? É um esquema que existe montado, né, entre o governo, os cantilionários, né, que são os ricos aí que se beneficiam desse sistema fiscal exploratório, e os bancos centrais, que eles fazem aí toda uma orquestra, aí, um teatro, né, que eu diria que esse é o verdadeiro teatro das tesouras da economia política mundial. Então, se você está indignado aí com a escala 6x1, trabalha igual um condenado, seu salário é baixo, sua condição de trabalho é animalesca, você pode ter certeza que se os impostos fossem zerados, você estaria bem melhor do que isso, né? Você poderia estar numa escala 4x3, trabalhando 6 horas por dia e talvez ganhando até mais do que o que você ganha atualmente. Então, basicamente, essa é é o primeiro nível da Matrix, alguns percebem, né? Já é meio popular esse nível, algumas pessoas já percebem e tal, mas ela não tem muito o que fazer contra isso, não. Você percebe que você é explorado fiscalmente, né? Que você tem que pagar um monte de impostos e tal, e você não tem muito o que fazer quanto a isso. Às vezes até se você recebe salário, seu imposto já é descontado direto na fonte, já é descontado do seu patrão, da empresa, então não adianta muito, não tem muito o que fazer, já está embutido ali no preço dos produtos. Essa exploração, ela é reconhecida, muitas pessoas percebem, mas muitas pessoas não podem fazer nada quanto a isso, né? E a maioria esmagadora dos NPCs continuam vivendo o dia a dia deles, pagando cada vez mais impostos, sem se importar muito, né? Sem perceber que isso está drenando a vida deles. Mas isso que eu te falei é apenas uma derivação de uma exploração muito mais profunda. Essa sim depende de um conhecimento técnico e de uma capacidade maior de pensamento e de abstração, e que realmente aí eu acho que é inacessível para a maioria das pessoas, elas não sabem dessa exploração. Elas só percebem a exploração fiscal porque ela é mais óbvia, né? Os impostos, tributos, eles incidem ali diretamente, o governo comunica, sai notícia o tempo todo, vai aumentar tanto nas alíquotas de não sei o quê, os impostos sobre o veículo vai ficar mais caro, impostos de coisas importadas vai ficar maior, tal. Todo mundo sabe disso, né? Tá popularizado, né? Todo mundo já tá papagaiando essa questão. Mas aqui tem um nível de exploração que é um pouco mais profunda, né? Que agora tá começando a se tornar popular, mas ela já era um pouco, ela era conhecida ali de um círculo, de um nicho de austro-libertários, de bitcoiners e tal. Ela era conhecida, mas agora tá começando a se popularizar entre os NPCs aqui do Bostil e tal. E eu vou explicar essa parte dessa exploração através de gráficos, porque eu acho que é muito mais interessante falar dela através de gráficos, de fatos, né? Não adianta ficar aqui discutindo uma parte teórica, a gente tem que mostrar os dados e explicar esses dados e a partir deles para você notar o que tá acontecendo. Esse gráfico aqui eu gosto muito dele, né? Ele foi um gráfico que mudou bastante a minha percepção, isso talvez no ano passado, que eu estava estudando esse tema, que é o crescimento da produtividade e remuneração por hora desde 1948. Se você notar, né, a remuneração, ele pegou lá dos Estados Unidos, a remuneração, ela acompanhava até 1970 aproximadamente, a remuneração ela era totalmente correlacionada com a produtividade. Isso significa que quanto mais se produz, maior a remuneração, né? Ou seja, em termos práticos, diretos, se você trabalha mais e trabalha melhor, mais você vai ganhar de salário, de renda. Depois disso, houve uma descorrelação. Tá? Isso aqui é bem brutal, brutal mesmo. Então, como você pode ver ali, a produtividade ela aumentou, né, 240 para 246%, mas a partir de 1970 houve uma descorrelação e a remuneração ela ficou estagnada, né? A produtividade aumentando e a remuneração estagnada. Antes as duas estavam fortemente correlacionadas, né? E isso me lembra, né, uma coisa muito comum, que hoje em dia eu já tenho muita clareza para explicar isso, mas a maioria das pessoas não tem, que é a minha geração, né? Eu nasci em 2000 e a minha geração é dita que é fraca e preguiçosa, né? É uma geração que não gosta de trabalhar, que trabalha mal, que detesta trabalhar e tudo mais. Mas se você começa a estudar bem esses temas, você começa a perceber que, na verdade, faz todo sentido, né? É lógico que a gente detesta trabalhar, né? A gente detesta trabalhar mais e melhor porque a nossa remuneração não aumenta de modo proporcional. Para que a gente vai enriquecer essas empresas bilionárias trabalhando um monte, sendo que o nosso salário não vai ter resultado, não vai se reverter em salários para nós. Então, vem esses boomers burrões aí, arrogantes, e ficam enchendo a boca pra falar que na época deles eles trabalhavam com 14 anos, se esforçavam pra ter as coisas e blá 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 e tal. Claro, na época deles, com um ano de trabalho de uma criança de 14 anos, você comprava um terreno.
Talvez até menos. Na época deles, se eles trabalhassem mais, se eles trabalhassem melhor, se eles se dedicassem ao trabalho, os salários deles aumentavam proporcionalmente. Ou seja, eu trabalho mais, eu ganho mais. Isso faz todo sentido. Conosco não é assim que funciona. Não é assim mais que funciona, tá? A gente trabalha igual uns fudidos, estuda um monte, se esforça, bate metas, blá 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 blá, tal, tal, tal. E os salários mal se reajustam à inflação. Os salários mal se considerar a inflação real, os salários não se reajustam à inflação, que é a expansão da base monetária. Então não tem sentido trabalhar num sistema desses. Os Zoomers, como eu, eles captaram isso intuitivamente e é por isso que a gente não gosta de trabalhar. A gente não gosta de trabalhar. Por que a gente vai trabalhar se a gente não vai ser remunerado? Se você tá trabalhando muito e trabalha cada vez mais e o seu salário não aumenta, pra que você vai trabalhar mais e pra que você vai trabalhar muito? Não tem sentido, não tem lógica nenhuma nisso, entendeu? Então é isso que tá acontecendo. Os Zoomers, eles não estão trabalhando mais e muito porque o salário não compensa. O salário não está aumentando proporcionalmente, tá? Isso não tem a ver com os empresários, né? Como eu disse, tem a ver com o Estado e também com essa exploração que eu tô explicando aqui, que eu vou explicar mais adiante como é que funciona, né? Como é que funciona o mecanismo intrínseco dela, tá? Eu até concordo com a premissa de que o trabalho dignifica o homem. Eu acho que ela é verdadeira, né? Eu sou protestante, eu sou cristão e desde que eu era bebê, eu aceito essa verdade, né? Só que o trabalho ele dignifica o homem quando ele é remunerado de maneira proporcional, ou seja, quando ele é justo, né? Trabalhar por trabalhar sem dar retorno nenhum não tem lógica nenhuma, não tem sentido nenhum isso aí, tá? E é isso que esse gráfico mostra, né? Esse gráfico mostra que realmente a remuneração ela não acompanha mais a produtividade da economia. Tá? Tem um outro gráfico também que eu não trouxe aqui, mas ele mostra também que enquanto os lucros corporativos aumentaram absurdamente, os salários continuam estagnados. Ou seja, quanto mais você trabalha, na verdade, se reverte mais em mais lucro para a empresa e não necessariamente em salário para você, né? Então, trabalhar mais e trabalhar melhor é estupidez, né? Quem faz isso hoje em dia é masoquista, é maluco, tá? E tudo tem a ver com essa forma de invisível de exploração que é mais profunda, né, do que a exploração fiscal. Outro ponto também interessante de ser analisado sobre essa questão dessa exploração é a desigualdade, né? Você e eu estamos praticamente condenados a sermos a base da pirâmide nesse tema, né? É o nosso destino natural na economia. O destino natural na economia, se você não fizer nada, ou se você fizer só o normal, né? Se você só repetir padrões todos os dias, o seu destino é ser pobre, né? O seu destino é ser pobre e morrer trabalhando muito, muito, muito mesmo, tá? Esse gráfico aqui, ele mostra o percentual da renda total dos 10% mais ricos dos Estados Unidos. Se você notar, até 1970 aproximadamente, né? A proporção, né, da participação da renda dos mais ricos na economia dos Estados Unidos era bem baixa, né, ali a menos de 35%. Note que depois de 1970 ela explodiu, né, ou seja, chegando aí a quase 50%, ou seja, quase 50% da renda dos Estados Unidos é dominada pelos 10% mais ricos, né. Isso mostra que a desigualdade explodiu brutalmente, né, ou seja, os 10% mais ricos dos Estados Unidos estão ficando cada vez mais ricos, né? Eles estão dominando cada vez mais, né? A concentração de renda aumentou absurdamente, né? E de riqueza, de modo geral. Isso ocorre em outras proporções também. Por exemplo, 1% mais rico da sociedade também enriquecem absurdamente mais do que os outros 99%. Tem esse outro dado aqui também bem interessante, de que o patrimônio dos super ricos brasileiros cresceu 34 bilhões de dólares durante a pandemia, né? Isso é bem interessante, é um fenômeno que eu sempre quis... eu sempre tive curiosidade para entender, né? Eu sempre ouvi isso na escola, né? E também casa, né? Desigualdade, os ricos, eles ficam cada vez mais ricos, a desigualdade aumentou, e concentração de capital, né? E também, por que que durante crise os ricos ficam mais ricos e os pobres ficam mais pobres, né? Eu nunca entendi isso, eu queria entender isso aqui. Eu queria entender porque eu não queria ficar mais pobre durante as crises, né? É óbvio que é para isso que eu queria aprender isso aqui. E não tinha explicação razoável. Eu estudava as explicações e não tinha sentido nenhum, sabe? Eram explicações muito pontuais, elas não explicavam o fenômeno como um todo. Eu não conseguia entender. Até hoje em dia eu entendo, né? Por que que durante crises e problemas o patrimônio e a renda dos mais ricos realmente aumentam muito mais, enquanto dos mais pobres, ou eles ficam mais pobres, né? Ou eles ficam estagnados, né? E a classe média, né? Que tá no meio termo ali, geralmente ela é pressionada para baixo, né? Esse fenômeno foi chamado ali pelo sociólogo brasileiro Gessé Souza de proletarização da classe média, né? A classe média é uma classe que fica no meio termo entre os anseios dos ricos, né, da elite, e o medo da pobreza, né, da perda de estabilidade ali, de voltar numa condição bem miserável mesmo. Por isso, que a classe média é quem mais sente essas tensões, né? Os super ricos ficam cada vez mais ricos, né? E os pobres, eles não têm muito o que perder, né? Eles já estão ali na base da pirâmide, geralmente, inclusive, dependendo de algumas migalhas que o governo joga pra eles. Resta, então, alguns membros da classe média que, em geral, eles vão empobrecendo, né? E vão sentindo e percebendo isso. Eu entendi que esse fenômeno tem a ver com algo profundo no sistema financeiro mundial, na macroeconomia atual do mundo, e que não tem a ver com políticos, não tem a ver necessariamente ali com a questão de regulamentações. Claro que existem economias piores e economias melhores, mas em todas elas isso está acontecendo em algum grau, né? Em algumas em um grau mais acelerado, mais absurdo, outras em um grau não tão acelerado, não tão absurdo, né? Em algumas, como no nosso caso aqui,
o nosso país ele é extremamente miserável já, ele é extremamente pobre, e esse sistema ele só piora um pouco a condição, mas já é bem ruim, naturalmente. A gente tá vivenciando aí esse problema de empobrecimento, principalmente aí com a alta do dólar, né. Logo, logo, ano que vem, dentro de 2 anos aí, a minha expectativa é de que a inflação vai ser muito alta, né, o Brasil talvez entre em recessão, e vai ser bem interessante aí de ver como que vai acontecer um empobrecimento nesse momento, né. Felizmente, né, eu já entendi o mecanismo, e é por isso que, eu não vou ser um dos afetados aí que vai ficar mais pobre nessa crise, né. Mas cada um vai ter que descobrir aí os seus mecanismos, não existe solução coletiva, só individual. Mas então vamos analisar agora mais alguns gráficos para eu te mostrar que fomos realmente condenados a essa pobreza e trabalho duro, né. Esse daqui é um gráfico que mostra que a metade da população com os menores salários, né, com a menor renda da população americana, teve um decréscimo brutal na composição da renda total dos Estados Unidos, né. Aquele fenômeno que eu estava dizendo ali atrás, que é só mais um outro dado, né, que comprova aí que 1% mais ricos estão ficando cada vez mais ricos, como você pode ver no gráfico ali, né. Eles aumentaram absurdamente justamente após 1970, né. Isso aqui não é coincidência, não é coincidência que bate justamente nessa data, né. A 1% começou a ficar muito mais relevante, muito mais rico, e os 50% mais pobres, a renda deles começou a decrescer, né, em termos proporcionais aí, talvez em termos reais, né. A renda deles realmente diminuiu. Esse 1%, né, da população, eles usam mecanismos, que faz com que a renda deles fique cada vez maior, mesmo em cenários de crise, né. E a solução que eu pratico na minha vida, e tem dado certo, e conheço outras pessoas que estão praticando também, são os mesmos mecanismos que esses ricos estão usando para enriquecer mais e mais diante desse empobrecimento, ou melhor, dessa estagnação econômica, né. Não necessariamente as pessoas estão empobrecendo, mas elas estão estagnadas economicamente. Teve uma pesquisa que demonstrou que boa parte da renda e do patrimônio desses, 10%, né, mais ricos da sociedade é proveniente, né, está alocada em aplicações financeiras, que englobam títulos do governo, ações e, claro, criptoativos, né. Então, eles são, os 10% mais ricos, eles acabam se beneficiando disso, né, e é um mecanismo bem que está se tornando popular aí, as pessoas estão começando a se dar conta disso aí, né, algumas pessoas estão se dando conta e usando o mecanismo, outras não, outras só sabem superficialmente, mas não fazem nada para mudar essa situação, né, da vida pessoal deles. E agora eu vou mostrar como que tudo isso aí tem a ver com impostos, né, porque a camada dos impostos, né, da tributação, do imposto é roubo, é a camada superficial da Matrix, né? Se você já percebeu isso, parabéns, né? Mas você ainda tá tocando ainda na parte superficial do problema. Esse gráfico aqui ele é bem interessante, é o gráfico da dívida pública americana. Ele é um gráfico que eu acho bem engraçado, né? Porque se você olhar ali a partir de 1971, né, fica até ridículo, ó, o aumento da dívida pública americana, né? É um gráfico bem esquisito e a dívida aumentou absurdamente, continua crescendo em termos astronômicos, né? Até os dias de hoje. E ele é um gráfico bem esquisito e que chama atenção, né? Mas o que isso tem a ver com os impostos, né? Boa parte dos impostos no mundo todo é para pagar juros de dívida pública, tá? Boa parte dos impostos são usados para pagar juros de dívida pública. Se você com seu QI 83 ainda não entendeu, assim como eu demorei para entender também, faz parte, é só você pensar um pouco. Bom, a dívida pública aumentou absurdamente. As aplicações financeiras em renda fixa, geralmente títulos de dívida do governo, é uma parte grande da composição da renda e do patrimônio dos mais ricos. E o governo precisa pagar a dívida pública com impostos. Então esperem um pouco. Você está trabalhando para pagar impostos, para pagar salários de políticos e também para pagar a dívida pública que na verdade é financiada pelos super ricos, que já são ricos e, portanto, eles conseguem financiar. E eles ficam mais ricos financiando os governos e fazendo essas aplicações financeiras. Espera um pouco então. Então, a exploração fiscal, ela é só um componente parcial da exploração maior, que é a exploração financeira. Ou seja, o aumento exponencial dos impostos que você paga indiretamente são parte da exploração financeira que vem desse acesso privilegiado que os 10%, 5%, 1% mais ricos da população têm a essas aplicações financeiras, geralmente com isenção de imposto de renda e outros benefícios especiais, né? Porque eles também são estimulados com crédito, com empréstimos subsidiados. O efeito Cantillon, né, que é um efeito que também está se tornando popular, é o nome dado ao fenômeno justamente em que a riqueza da sociedade é drenada por esse dinheiro novo que é despejado na economia. Né? O dinheiro novo, ele cai na mão de algumas pessoas, geralmente cantilionários, né, que são esses empresários que são incentivados pelo governo, aí, as grandes corporações, né, elas recebem dinheiro praticamente de graça, né, juros zero, o governo financia, o governo subsidia essas empresas, né, elas compram bens e serviços, e claro, elas também compram ativos, né, ativos financeiros, como criptoativos e tudo mais.
E eles ficam mais ricos, porque daí eles compram essas coisas ao preço atual e o preço dessas coisas aumenta e eles vão ficando cada vez mais ricos, né? Enquanto quem não recebeu esse dinheiro, quem recebe o salário fixo todo mês, né, ao longo do ano, está consistentemente se tornando mais pobre, né? Eu posso dizer matematicamente que você começa o ano ganhando mais e termina o ano ganhando menos, mesmo que o valor nominal seja o mesmo, tá? O seu poder de compra ele vai reduzindo ao longo do ano, né? E aí você aplica isso todos os anos, né? Mas tem reajuste, mas o reajuste muitas vezes ele não engloba a inflação real, né? Ele pega algum índice ali de preço, de transporte e tal, mas é uma cesta de produtos relativo ali, mas ele não condiz necessariamente com a sua inflação pessoal, né? Porque isso depende muito do seu modo de consumir, né? Nem todo mundo consome a mesma coisa do IPCA. Então, a inflação para algumas pessoas pode ser bem maior do que o que está dizendo ali no IPCA, né? E ela necessariamente é maior também porque a inflação, o efeito nos preços é um efeito indireto da expansão da base monetária, né? Principalmente da expansão da base monetária, em que cria um novo dinheiro, essa unidade monetária passa a valer menos, né, relativamente. Só que daí isso aí vai se aplicar no sistema econômico de maneira desigual, né? A transmissão da perda do poder de compra da moeda, ela vai ser desigual pela economia. Por isso que os índices de preço eles não capturam de maneira proporcional e direta a perda do poder de compra da moeda. E aqui no Brasil a coisa é bem pior do que nos Estados Unidos, porque lá ainda a economia deles é bem dinâmica e a economia deles cresce muito rapidamente. É uma potência em termos de negócios, o ambiente de negócio é muito favorável, é muito bom, então as pessoas conseguem construir riqueza. Apesar de elas estarem sendo drenadas lá, elas conseguem construir muita riqueza, né? Elas conseguem empreender, conseguem abrir negócio, conseguem contratar pessoas, conseguem negociar, conseguem comercializar, não é crime, elas não precisam ficar pedindo pro governo licença, permissão para poder fazer as coisas. Aqui no Brasil não, aqui no Brasil, no Bostil, a produtividade está estagnada, né, há décadas. Então, por isso que a renda do bochileiro médio tende a ficar muito semelhante, fica no mesmo patamar ali, e enquanto que ele fica mais pobre porque ele vai pagando cada vez mais impostos, porque são alíquotas proporcionais, né, alíquotas que incidem sobre o valor nominal, ficam cada vez maiores. Ele vai ficando cada vez mais pobre. É realmente muito brutal isso aqui, né? Os impostos aumentam, né? Porque é natural, o Estado ele precisa crescer, é inevitável, né? E aí ele precisa pagar juros de dívida que ele faz, né? É um esquema de pirâmide, né? Que enquanto não colapsar, vai continuar fazendo com que ricos fiquem cada vez mais ricos, né? O Gessé de Souza, ele conta nesse livro A Classe Média no Espelho, é um livro muito, muito bom mesmo, recomendo, que ele traz um panorama de como que isso ocorre no Brasil, né? Aqui no Bostil, as coisas são um pouco mais interessantes, né? E é bem interessante ler esse livro do Gessé. Ele é petista, né? Esquerdista, mas é muito, muito bom mesmo, porque ele explica bem a realidade. E eu vou te dar esse panorama, resumidamente, com esse tweet aqui que eu achei no Twitter, que é muito bom, em que ele fala o seguinte, né? Hoje eu sentei com um banker de uma das maiores corretoras do Brasil, que sob sua gestão tem centenas de bilhões, de milhares de clientes, né? E perguntei como eram as carteiras da maioria dos clientes. Ele disse sem pensar, 80%, 90% renda fixa. Ou seja, ele tá contando ali que basicamente as pessoas mais ricas do Brasil, que têm patrimônio, que investem, que aplicam e tal, em grande parte aplicam na renda fixa brasileira. E aí ele perguntou assim, tá, e são títulos do governo? E aí o cara disse, o banker disse, não, né? São as incentivadas. Montamos carteiras com diversos vencimentos, 95% a 105% CDI, sem estresse. E aí o tweet termina resumindo a situação. Quem tem grana de verdade recebe juros exorbitantes com Selic de bench e são isentos de impostos, tá? Ou seja, o governo pega os impostos pagos principalmente pela classe média, né? Porque a classe pobre não tem capacidade de pagar impostos, né? Geralmente eles são beneficiários dos impostos através das bolsas, das migalhas que o governo entrega para eles. E os ricos, eles se protegem com offshore, eles têm vários mecanismos, né? Existem vários mecanismos para se proteger de pagar impostos. Quem paga imposto de verdade é a classe média. Sou eu, você que ganha ali um pouquinho acima da média, ou tá ali um pouco na média ali e ganha um pouquinho a mais, trabalha formalizado e tal, cumpre ali com seus deveres. É ridículo, né? Mas a gente paga impostos, né? Esses impostos são usados para pagar juros para bancão que paga os ricos, né, que são isentos de pagar impostos para o governo. E aí, enfim, ele conta ali que o problema fiscal do Brasil também tem a ver com essa dinâmica aí que é ridícula, né? Claro que também tem a ver, ele também deixa de fora ali outras coisas como os gastos dos políticos e tal, o populismo fiscal, o populismo que é feito bastante aqui no Brasil, né? Então, a ópera, né, o verdadeiro teatro das tesouras aqui, não envolve só o que a gente vê superficialmente de cobrança de impostos, políticos e tal. Isso aqui é a parte visível e a parte óbvia do problema. O problema ele é muito mais profundo e ele envolve o sistema financeiro, né? E esse tweet deixa isso aí claro, né? O subempregado ou o futuro subempregado, né? Você e eu aí que trabalhamos e pagamos um monte de impostos, a gente paga a dívida pública, né? E os juros vão para o super rico. É basicamente isso que está acontecendo. Nós somos insignificantes nesse sistema, a gente não tem como mudar isso. Porque é uma dinâmica do orçamento, da contabilidade do Estado e tal, isso aí não tem como mudar por política, entendeu? Até a gente pode
reduzir os gastos, reduzir ali, travar um pouco pra não aumentar tanta dívida, mas ela existe, já foi feita e tá sendo paga e não tem muito como mudar isso aí não. E atualmente o governo não tem interesse nenhum em reduzir essa dívida pública, pelo contrário, ele tá aumentando, né? E aí o efeito disso vai ser, claro, empobrecimento generalizado da sociedade, que tá acontecendo aí, vai acontecer aí com o efeito do dólar nos preços das coisas logo mais. Note que eu também não dou muita ênfase pra partidos e políticos em específico, porque não tem salvador, não tem pessoas que vão salvar, é o sistema, é a estrutura que tá corrompida já desde o modo como ela surgiu e funciona. E não tem como alterar isso. É uma estrutura antiga que tá fora do jogo político, né? Bancos centrais, envolve comissões, órgãos do governo, envolve aplicações financeiras, bancos. Não tem muito como mudar isso aí. Como é que você muda a política de um banco? Não tem como mudar a política de um banco, entendeu? Como é que você vai afetar a Febraban, por exemplo, aqui no Brasil, que é a Federação dos Bancos Brasileiros? Não tem como. São os próprios bancos que definem as regras pelas quais eles vão jogar. Não tem o que fazer, né? O afegão médio realmente ele não pode fazer nada. Ele vota ali no presidente, que dá um bolsa migalha, picanha, não sei o que, cerveja. E é isso que resta pra ele. Resta picanha só. Não vai ter carro, não vai ter casa, não vai ter nada, não vai ter porcaria nenhuma. Ele só vai ter isso, né? E nem isso ele vai ter, na verdade. Então, o panorama geral, eu vou resumir aqui pra você o panorama geral. Eu quero que você preste bem atenção nisso, porque isso aqui vale por todas as aulas de economia e finanças do mundo, tá? Você vai pagar cada vez mais impostos, e isso é inevitável porque o Estado ele é deficitário por natureza, a não ser que surgisse um milagre como o Milei, né, aqui no Bostil, mas isso não vai acontecer, tá? Além disso, os ricos e alguns setores, eles são fiscal e financeiramente incentivados, ou seja, eles não pagam impostos, eles têm isenção, e eles são financiados com dinheiro público, eles têm subsídios, né, eles pagam taxas menores, né, e eles ganham então, portanto, dinheiro para ganhar mais dinheiro. Por isso que o 1%, 10% da população vão seguir ficando cada vez mais ricos, enquanto você e eu, a gente vai ter que trabalhar mais e mais e mais e mais e mais até morrer. A classe média, em sua maioria, vai ser proletarizada, tá? É uma classe que vai ficar cada vez mais pobre ao longo do tempo, e isso é natural. Ou seja, os pobres vão ficar pobres ali, eles vão ficar na condição deles. Na pirâmide de renda do Bostil, o número dos que estão no top 1% fica cada vez mais estreito, enquanto a parte do meio desaparece e é jogada para baixo, né? Você pode ver esse gráfico aí, você nota ali que quanto mais próximo da base ali, mais gente tem, né? E mais gente vai ser empurrada, né? Você pode ver que aqueles 5% ali, de 5 a 10 salários mínimos, 3 a 5 salários mínimos, 2 a 3 salários mínimos, esses aí vão ser tudo empurrado e jogado para baixo. Eles vão ficar cada vez mais pobres. Claro que, nominalmente, eles vão estar recebendo mais, mas em termos de poder de compra real, eles vão estar jogando para parte de baixo da pirâmide. Enquanto que os super ricos ali, o número de super ricos vai reduzindo cada vez mais, vai se afunilando cada vez mais. A minha hipótese geral é que a desigualdade ela vai se tornar cada vez mais abissal, a pobreza vai aumentar bastante, né? E eu acho que estamos caminhando aí para um cenário de neofeudalismo, onde, digamos aí, 1% a 3% vai ficar absurdamente rica em renda e patrimônio, né? E o restante da população vai ser realmente muito pobre mesmo. É um sistema de servidão aí que vai se restabelecer, né? Sistema de servidão realmente econômica e política aí que vai se estabelecer. Na realidade, isso já tá acontecendo, tá? Realmente, quando você começa a analisar como é que funciona, né? Quando eu comecei a trabalhar no banco e atender pessoas que são muito ricas, né, que ganham 50 mil, 100 mil por mês, já dá pra ver que isso acontece, né, eles têm vários empregados, eles têm muitas coisas, o neofeudalismo ele já está acontecendo, né, e realmente existe mecanismo pra você se proteger disso. Eu levei cerca de mais ou menos aí 5 anos trabalhando pra chegar aí nos 20% do topo, né, e eu levei poucos meses aí pra me consolidar nos 2% mais rico me consolidar entre aspas, né, mas eu cheguei ali a ganhar, nesses últimos meses eu tenho ganhado mais do que, acho que 10 ou 15 salários mínimos, não sei ali, seria mais de 10 salários mínimos, né? Eu estaria nos 2% ali da população brasileira que ganha mais. E como eu tive essa ascensão muito rápida, né? E eu também tenho consciência do fenômeno, muito clara, porque eu estudei muito, né? Eu pude notar a brutal diferença que existe entre a vida de CLT, médio, pagador de boletos, impostos e dívidas, e uma pessoa que é verdadeiramente rica e livre. Até porque eu também sou CLT, né? Eu sou empregado público, funcionário de um banco. Eu ainda trabalho. Apesar de eu ter meu negócio e tal, e tá ganhando dinheiro com isso, eu também continuo trabalhando no meu emprego normal. Então, eu consigo interpretar, eu consigo ver dos dois lados de maneira muito clara, tanto a vivência no dia a dia, tanto com experiência com clientes e tudo mais, como a minha própria experiência, como também eu tô nessa dualidade aí entre ser rico e livre e tá num emprego CLT, ganhando ali um salário e vendendo tempo e ganhando pouco, né? Ok, você entendeu que isso aí é um problemão, né? Então vou falar agora das soluções, né? Para isso existe solução? Existe solução. Eu mesmo encontrei ela, pratiquei e deu certo, né? Eu saí da base da pirâmide. O problema é que eu acredito que essa solução é para uma minoria e vai depender sim de esforço e tempo. Aliás, de muito esforço. Muito esforço e tem que ser estratégico, tá? Não é qualquer tipo de esforço, não. É um esforço estratégico, deliberado, tem que ser planejado.
um plano, uma estratégia que pode levar 2, 3, 4 anos para você sair dessa situação, tá? É uma coisa de longo prazo, é um comprometimento de médio e longo prazo que você vai ter que fazer para poder sair dessa base da pirâmide. E, como eu disse, a solução ela é para minoria, tá? Eu vou falar algumas alternativas aqui, tá? A primeira coisa mais óbvia, imediata e simples, né, que todo mundo já tá falando disso, é o Bitcoin em autocustódia. Isso aqui eu acho que a maioria do meu público deve saber, se não sabe, agora fica sabendo. É o Bitcoin, ele tem uma forte correlação com o dinheiro que é criado no mundo, né, o M2, tem um gráfico muito interessante, né, do M2 global, que mostra uma correlação forte com o aumento de preço do Bitcoin, ou seja, quanto mais dinheiro é criado no mundo, quanto mais os bancos abusam desse poder de ficar imprimindo dinheiro, gerando dinheiro, jogando nos ricos para que eles fiquem mais ricos, mais aumenta o preço do Bitcoin, né? Isso significa que o Bitcoin ele é uma esponja de liquidez global e com esse fenômeno, né, quem tem Bitcoin, quem tá com patrimônio protegido em Bitcoin, em autocustódia, né, feito da maneira correta e segura, tá com patrimônio protegido contra a diluição monetária, né, contra a destruição econômica e financeira que tá acontecendo aí da maioria das famílias que estão na classe média, né? Então, comprar Bitcoin é acumular Bitcoin, né? Começar a acumular fazendo DCA de Bitcoin, por exemplo, ou usando estratégias aí que tentem mesclar com períodos de ciclo, de aperto monetário, de expansão monetária. Fazer isso é uma forma aí de você proteger o seu patrimônio, pelo menos, da exploração financeira. Outro ponto também é que o Bitcoin ele também te livra, né, em termos patrimoniais, aí da exploração fiscal, né? Quem tem imóveis, quem tem outros tipos de bens, aplicações e tudo mais, acaba pagando impostos, né? E muitas vezes impostos sobre perda, né? Porque a perda, realmente, ali ele teve perda fixa, perda variável, e ele acaba pagando impostos sobre essas coisas, né? Então, assim, a exploração fiscal e financeira simultaneamente, tá? No caso do Bitcoin, é possível, tem estratégias, tem mecanismos para se livrar desse pagamento de impostos aí de maneira legalizada, tá? De maneira correta. Então, o Bitcoin possibilita isso. Quem sabe a estratégia sabe, tá fazendo isso. Eu já comecei a fazer, para mim já deu já. Eu quero me proteger dessa exploração fiscal, até porque no Brasil tá ficando cada vez, né, com o taxade aí, as coisas ficaram muito intensas, né? Ficaram realmente muito intensas. E toda semana sai um imposto novo, né? E eu, claro, eu obviamente, né, eu já tô cansado de ser explorado, já fui muito explorado na minha vida e não quero continuar sendo explorado daqui em diante. Então, se o governo resolver taxar os bitcoins, ele vai fazer isso eventualmente, tá? Se ele for taxar os bitcoins aí, no meu caso, eu não vou ter problema nenhum com isso, porque eu já tenho a minha estratégia, já tô montando ela, já tô acumulando meu bitcoin de boa, tranquilo, tá? Agora, as outras soluções, isso aqui é a solução que envolve o patrimônio, ok? Patrimônio, Bitcoin, tranquilo, já se livrou do problema. Tem outras formas aí mais complexas, eu tô tentando descobrir aí maneiras aí de potencializar isso, mas a princípio é isso. Bitcoin e DCA você já resolve o problema. As outras soluções envolvem você melhorar e aumentar a sua renda. E para aumentar a sua renda aqui no Bostil, você vai ter que conhecer alguma das poucas vias da riqueza que existe aqui, né? Existem pouquíssimas vias aqui no Brasil, é realmente um país muito travado, muito ruim. A via mais óbvia, que eu diria que é a mais aceitável, é o concurso. Porque o concurso, né, ele se beneficia diretamente da exploração fiscal, né, você recebe diretamente ali do dinheiro do pagador de imposto, né, do explorado, o alto funcionalismo público, né, os caras da elite, eles aumentam a renda deles muito acima da inflação, né, os super salários continuam e tudo mais, inclusive recentemente aí aconteceu deles terem passado aí a reforma com os super salários sendo mantidos, né, e enquanto eles cortaram, obviamente, de quem? Dos mais pobres, é claro, né, daqueles que não podem fazer nada. O alto funcionalismo público, eles conseguem se proteger dessa exploração da sociedade, né, dessa exploração fiscal. O que acontece? Eles, na verdade, se tornam até beneficiários dessa exploração. Por isso que eu vejo que a via do concurso é uma via muito boa, né? Era a via que eu tava seguindo inicialmente. Ano passado eu já contei essa história. Liberdade financeira é o meu plano. Tem um vídeo meu aí em que eu conto essa história. A minha ideia era seguir até o topo dos concursos públicos e estar livre de todos esses problemas, ganhando meu super salário lá, de boa, sendo reajustado acima da inflação e foda-se o resto, entendeu? Claro que se você é idealista e moralista, você vai achar que estudar para concurso é um problema, que é ruim e tudo mais, e existe uma solução para você. O outro caminho seria o empreendedorismo digital, marketing digital, né? O famoso marketing digital. Eu comentei em alguns textos do Substack sobre isso. Eu não acho que a via do empreendedorismo tradicional com negócios físicos seja uma boa alternativa para quem tá começando, né? Para quem tá embaixo, quem não tem capital, não tem um outro fluxo de caixa grande, não tem liberdade. O empreendedorismo tradicional com negócios físicos, ele é uma enrascada, né? E eu contei isso no meu texto Empreendendo em um País Quebrado, né? Em que eu conto sobre como que é a condição da maioria dos empreendedores do Bostil, né? É bem miserável mesmo, tal como o subempregado. Na verdade, não tem muita diferença entre ter um negócio pequeno, físico aqui no Brasil e ser um subempregado. Não tem muita diferença entre as duas coisas. Os dois são ruins, os dois são problemáticos, né? Talvez o empreendedor ele tenha um potencial maior de escalar, mas muito depende aí também da capacidade dele de estratégia, de disciplina, ao longo do tempo, do conhecimento que ele desenvolve.
tá? Eu conto sobre isso também em um outro texto, Livros para Ficar Rico, onde eu recomendo alguns livros que mudaram a minha perspectiva, né? Que são muito, muito bons mesmo. Não são livros simples sobre mentalidade, mindset milionário, não sei o quê. São livros que falam realmente sobre virada de chave, né? Como esse vídeo aqui, de certa forma, pode acabar sendo, né? Uma virada de chave para você planejar longos conjuntos da sua vida e pensar a sua vida em termos mais amplos, né? As poucas vias da riqueza do Brasil são essas: empreendedorismo digital, marketing digital e concurso, tá? Mas eu decidi seguir pela via do marketing digital e funcionou melhor. Eu acredito que tem ainda muita oportunidade para ganhar dinheiro com a internet, né? Pela internet, usando a internet como um mecanismo. E eu tô falando aqui simplesmente das vias que são mais acessíveis, mais óbvias para afegão médio. Ou seja, você não tem formação nenhuma, você não tem nenhuma especialidade, você não vem de uma família que entende de imóveis, de construção imobiliária, de setor civil, de engenharia, da advocacia, do direito. Vamos supor que você seja um norme como eu, padrão, não sabe nada, veio uma folha em branco, né? Que caminhos você pode seguir a princípio, assim, que são óbvios? Concurso público, marketing digital. São as coisas óbvias aí que você pode fazer. Tá? Não vai ser fácil, não tem riqueza fácil, não existe almoço grátis, não existe. Você vai ter que se esforçar pra caralho, ser disciplinado, estudar muito, ler muito, aprender muito. Eu tô sempre comprando curso, eu tô sempre aprendendo, eu tô sempre lendo, eu leio muitos livros, estudo todos os dias. É o que eu mais gosto de fazer, faço isso todos os dias. Então, esses são os dois caminhos que eu vejo pra você aumentar sua renda aqui no Bostil. A outra solução é ir embora do Brasil, tá? E aí tem os macetes aí que eu já fiquei sabendo de ir pra Espanha, por exemplo, pra conseguir um visto mais rápido, pra poder ter acesso a outros lugares da Europa lá, como a Suíça. Já fiquei sabendo disso, né? Eu tô pra gravar um vídeo sobre isso, porque, na verdade, particularmente, eu não quero ir embora do Brasil, eu tenho família aqui, né? Eu tenho cidadania argentina também. A Argentina, eu acredito que vai ser moralizada nos próximos anos, vai se tornar um país aí com uma potência, né? E eu acredito fortemente nisso, que o Milei tá fazendo mudanças lá extraordinárias. Então eu tenho cidadania argentina, em última instância, se der problema, eu tenho parente lá, eu vou embora daqui do Brasil. Mas é uma solução aí também pra quem acha que não tem muito o que fazer aqui dentro, que aqui as vias são realmente muito pequenas. Ou você vai pro marketing digital, consegue ali. Se você não conseguir pelo menos ficar rico, você vai ganhar renda de uma forma que é acima da maioria da população brasileira. Pô, ganhar 5 mil sem estar vinculado geograficamente a um lugar é muito bom, é bom pra caramba, né? Agora, se você consegue montar um negócio na internet e ganhar 100, 200, 300 mil por causa da escalabilidade e da magnitude, aí vale muito a pena, tá? Eu tentei aqui nesse vídeo condensar os aspectos mais relevantes, tanto do problema quanto as soluções mais óbvias e mais diretas pra te ajudar aí você montar seu plano. É óbvio que você vai ter que estudar, não existe almoço grátis, não tem como eu pegar pela sua mão e dizer, olha, vem aqui, faz isso que vai dar tudo certo, tá? Se você quer se aprofundar nesses temas, né, você pode fazer duas coisas. Na newsletter que eu tenho lá no Substack, eu já tenho 3 mil inscritos, mais ou menos, e 350 assinantes. Lá eu falo semanalmente sobre tudo isso aqui: riqueza, liberdade, vias, marketing digital. Já fiz texto sobre marketing digital, modelo de negócios, como ganhar dinheiro na internet, não sei o quê. Inclusive tentei aplicar no meu negócio aqui, tô tentando crescer, tô tentando escalar, mas enfim, a gente vai melhorando, aperfeiçoando, né? Investimentos também, né? A questão do empréstimo que eu fiz do Bitcoin, que eu consegui ali fazer quase 100 mil reais em 3 meses, né? Mesmo. Então, assim, são coisas que eu conto lá, eu publico sempre ali textos semanais com indicações de livros para aprofundar. Inclusive, eu tô com um projeto agora que eu vou iniciar a partir de agora de 2025, vai ser bem interessante, em que eu vou montar todo mundo aí tem uma carteira pública do canal, né? Eu vou criar um portfólio público do Substack, em que todo mês eu vou investir um salário mínimo a partir de agora de 1º de janeiro de 2025. Todo mês eu vou tentar, até, sei lá, até os 30, 40 anos que eu tiver escrevendo esses textos, eu vou tentar publicar aí mensalmente uma espécie de textos onde eu vou falar sobre investimento, sobre cripto, sobre principalmente Bitcoin, ênfase no Bitcoin, ênfase nas tecnologias que estão surgindo no Bitcoin para adquirir mais liberdade financeira, né? Para garantir a liberdade pessoal. E também tentando buscar aí assimetrias, tese de investimento e analisar várias outras coisas, né? Então, a partir do ano que vem, agora de 2025, eu vou começar a investir um salário mínimo por mês e vai ser pública essa carteira e eu vou todo mês comentando, fazendo relatórios e tudo mais, né? Isso, claro, para assinantes ali, porque não existe almoço grátis, né? Aí você pode assinar por Pix, mensal, semanal, trimestral, anual, você que sabe, você vai ter acesso a todos esses textos exclusivos para assinantes. E se você quiser aprender de forma aprofundada como fazer a autocustódia de Bitcoin de forma segura, rápida, barata e fácil, e evitar essa exploração fiscal, principalmente, né, evitando futuros impostos, né, eu tenho um treinamento em que também lá eu vou ensinar também todos os tutoriais práticos sobre a questão de derivativos, operações estruturadas, cripto, como usar carteiras e tudo mais, na medida do que eu for incluindo nesse portfólio público. Então esse portfólio público vai servir para ensinar, vai servir para mostrar e também para testar algumas hipóteses que eu tenho. Não é recomendação de investimento, é um estudo que eu tô fazendo com o meu próprio dinheiro, usando do meu bolso mesmo, um salário mínimo por mês. Tá? Eu vou tentar fazer isso, sei lá, enquanto eu continuar criando conteúdo, eu vou tentar fazer isso, tá? Vai ser bem interessante para testar essa hipótese.
E no curso daí eu ensino, nesse treinamento que eu tenho de riqueza real, vou deixar o link aí na descrição, vai estar os tutoriais práticos de tudo, a autocustódia, tudo que eu faço na minha autocustódia, quais plataformas eu uso, o treinamento, como fazer, como montar as operações, mais adiante eu vou começar a adicionar operações estruturadas com derivativos. Assim você vai poder estudar e aprender as soluções aí para os problemas que eu vejo, né? Se você não concorda com os problemas que eu citei, se você acha que a explicação é incorreta, se você acha que as soluções que eu estou dando são ruins, tudo bem, eu acho que não faz sentido dar o produto para você. Se você concorda com isso, aí faz sentido, porque daí eu tô condensando ali de maneira direta e imediata tudo que eu tô fazendo na minha vida para tentar me livrar aí da situação da exploração financeira e fiscal. E quem adquirir daí o curso, né, o treinamento, eu vou dar 1 ano de acesso grátis aos textos aí do Substack, né? Sinceramente, essas soluções que eu tô apresentando, eu acredito que ela é pra uma minoria, tá? Eu acho que a maioria. Eu sou bem fatalista, eu acho que a maioria vai se fuder mesmo, não tem muito o que fazer. Tem um criador de conteúdo chamado Trunks do Futuro, né? Tinha, né? Ele parou de fazer vídeos e eu achava engraçado o jeito que ele falava e eu concordo muito com ele. E de certa forma, até eu peguei esse aspecto dele, que é o fatalismo, né? Ele era fatalista na via dos relacionamentos, ele falava muito da pílula escarlate, né? E da realidade brutal hoje dos relacionamentos aí, dos homens, né? A situação dos homens hoje em dia, né? E ele falava que não tinha muito o que fazer, a gente tava meio que fudido mesmo, não tinha muito o que fazer não, a maioria ia se fuder muito e acabou, não havia solução coletiva nem nada do tipo, né. E de certa forma eu aplico essa mesma visão em relação ao dinheiro, né. Pra mim dinheiro é tudo que importa, dinheiro é tempo de vida, dinheiro é lazer, dinheiro é prazer, dinheiro é mulher, dinheiro é família, dinheiro é tudo, né, dinheiro é tudo. E eu sou fatalista, assim, com dinheiro também, eu acho que a maioria das pessoas estão fudidas, eu acho que a maioria vai se fuder mesmo, vai ser pobre, não adianta, não tem o que fazer, mas alguns poucos podem se salvar. E talvez esse vídeo aqui acabe salvando algumas pessoas, né. Eu já tive alguns relatos, né, de pessoas que foram influenciados pelo meu conteúdo, mudaram de visão, mudaram de perspectiva, estão estudando, estão tentando melhorar, e eu fico muito feliz com isso, mas eu realmente sou meio cético, assim, eu acredito que não tem muito o que fazer não, tá? Então, eu vou deixar o link aí no comentário, se você quiser se aprofundar nesses temas, Substack, pode se inscrever gratuitamente lá, pode assinar para ter acesso aos textos exclusivos, e também, se você quiser, você pode adquirir o treinamento, onde eu ensino autocustódia de Bitcoin, tudo que eu faço com Bitcoin, sucessão, patrimonial, evitar pagar impostos no futuro, como é que você pode proteger o seu patrimônio fiscalmente e financeiramente aí, de maneira totalmente privada, anônima e tudo mais. Então, te vejo na próxima, né? Um forte abraço, eu espero que você consiga se livrar dessa situação terrível que vai acontecer, né? Que vai abater aí boa parte da população brasileira, que já está acontecendo, na verdade, e os próximos 2 anos vão ser terríveis aí, com a alta do dólar, juros futuros explodindo, né? Poucas pessoas entendem o que isso significa, né? Mas significa empobrecimento generalizado para a maioria das pessoas, né? Eu, felizmente, já tô naquela posição daqueles super ricos, né? Que ficam mais ricos durante a crise, né? Eu vou ficar mais rico e porque eu conheço os mecanismos, né? E quem tem conhecimento tem poder.